Olá, turma. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Bootcamp aí. Na aula de hoje aqui, nós vamos estar falando sobre arquitetura de Firewall, né? Vamos estar mostrando aí algumas arquiteturas, alguns modelos. Lembrando que o Firewall é um mecanismo de proteção que deve ser implementado lá na nossa camada de perímetro, junto com o roteador e junto com outros mecanismos, como IDS, IPS e assim por diante. Fechou? Bora lá então, turma, falar um pouquinho sobre arquitetura de Firewall, tá? Nós podemos montar em uma infraestrutura diversos tipos de arquitetura aí de um Firewall, ok? A gente pode montar ela de diversas maneiras. E cada um desses modelos irá atender uma necessidade específica de proteção, tá? As mais comuns aí, as mais utilizadas aí são essas quatro aqui, tá? Só a Dual Home Head Host Firewall, ok? Que é essa aqui, tá? A outra Screened Host Firewall, a Screened Subnet Firewall e a Multiple Gates, né? Então nós vamos ver o que é cada uma dessas arquiteturas aí, entender só um pouquinho de cada uma dessas arquiteturas. Vamos lá, começando, a Dual Home aqui. Né? Nessa arquitetura, nesse modelo, esse talvez seja o modelo mais utilizado aí por pequenas, médias empresas, é o que a gente usa na casa da gente, lá nos roteadores, sem saber, porque ele acaba tendo um firewallzinho lá, aquele roteador, muito simples, mas tem, né? Enfim, esse modelo de arquitetura, ele tem que ter no mínimo duas interfaces de rede, tá? Para que ele funcione. Por que duas interfaces de rede? Porque cada uma delas vai se comunicar com uma determinada rede. Então, eu vou ter uma interface aqui se comunicando com essa rede e eu vou ter uma interface aqui se comunicando com essa rede, ok? Então, por isso que é dual aí, né? Então, todo o tráfego da rede interna vai entrar nessa interface de rede, o Firewall vai analisar e vai soltar, liberar pela outra interface de rede. E assim por diante, ok? Qual que é a vantagem disso? Você consegue ter um controle maior, né? Porque além de filtrar lá os pacotes indesejados, possibilita negar conexões que pedem algum tipo de serviço especial e que não tem permissão. Porque como eu estou trabalhando com as interfaces de redes, eu consigo aí fazer esse trabalho de negar ou permitir alguns tipos de serviços. Serviços esses, como, por exemplo, serviços de SSH, de e-mail, de HTTP, enfim, de web. Né? Eu posso dizer assim, olha, qualquer requisição de acesso remoto vindo na interface, um exemplo, tá, turma? Qualquer requisição de acesso remoto vindo na interface 1 aqui, ó, da WAN, eu nego. Então, assim, qualquer requisição do SSH ou do RDP, né, vindo nessa interface, nessa primeira interface aqui de fora, eu nego. Agora, se vier de dentro para fora, eu libero. Né? Então, eu posso trabalhar com as interfaces fazendo isso. Né? Então, isso facilita o monitoramento das atividades do usuário, porque eu consigo monitorar o que está vindo aqui na interface A e o que está saindo na interface B, por exemplo, né? Ok? Ele é mais fácil de configurar, ok? E é relativamente barato. Essa implementação de um firewall desse modelo, de uma arquitetura desse modelo, é barato, né? Hoje em dia existem vários softwares aí que você coloca no hardware ali e já tem até pequenos firewalls já que são baratinhos e fazem isso. Qual que é a desvantagem de uma arquitetura dessa, né? A rede aí, no caso, ela vai ficar dependendo de um único ponto. Ou seja, se esse cara falhar, for comprometido, já era a rede, já era a segurança, já era tudo aí, né? Então, assim, se o firewall de borda aí falhar, não consegue mais fazer nada. Então, esse é o ponto fraco dele aí, né? Ele ter um único ponto aí que acaba entrando e saindo tudo, e se ele comprometer, já era, ok? Partindo para o segundo modelo de arquitetura, o Screened Host Firewall, né? Nesse caso,
Não há uma subrede de segurança, ok? Entre a rede externa e a rede interna. O que nós temos aqui é o que a gente chama de screen host, né, que é um roteador, e o Bastion host, que é o nosso Fire aqui atuando junto. Então, esse screen host, esse roteador especial, ele fica aqui, né, na borda da nossa rede, e o Fire fica aqui dentro na nossa rede interna, né? E aí toda a comunicação que vem de fora para dentro vai para o Fire, passa por esse screen host, vai no Fire, o Fire analisa e aí joga para dentro. Né? Só que o Fire está na rede interna, ele não está no perímetro aqui não. O que está no perímetro é o roteador aqui apenas, o screen host, ok? Ele é responsável, esse cara aqui, o screen host, é responsável por bloquear os pacotes e serviços que não passem pelo Fire, ok? E por isso eles precisam ter as rotas bem definidas, principalmente com destino e a rede interna. Então isso aqui tem que estar muito bem configurado. O Bastion Host no geral aqui, que é o nosso Fire aqui, ele vai servir mais como um proxy, possibilitando que vários usuários consigam acessar a rede de fora aí e voltar para dentro aí, ok? Vantagem, né? Ele é mais seguro se comparado ao anterior, porque existem dois níveis de proteção. O Screen Router aqui, que é vamos dizer, um roteador firewall, né? Um roteador firewall, e o Bastion Host aqui, que é um firewall proxy. Vamos dizer assim, né? Um firewall proxy aqui. Então você tem um roteador firewall e um firewall proxy aqui, que ajuda muito, né, turma? Ok? No caso de ocorrer uma falha, existe um outro ponto. Então, se esse aqui falhar, ainda temos esse aqui de resguardar, né, de salvaguarda aqui, e vice-versa, ok? É um tipo de firewall que a configuração e a manutenção é bem simples de ser feita, tá? Não é bicho de 7 cabeças, não, ok? Próxima arquitetura, Screen Subnet Firewall, ok? Esse cara a gente conhece mais como DMZ, Zona Desmilitarizada, né? Aqui nós temos o papel, né, de um firewall, né, dos hosts aqui, dos screen hosts aqui, na rede de perímetro, né, e de forma isolada em uma DMZ, ok? Numa zona desmilitarizada, tá? Ele se torna até mais seguro do que os dois anteriores, né? A conexão, ela não passa diretamente pela rede interna, ela acontece aqui na zona desmilitarizada, né? Ok? Então, ela não tem essa comunicação direta entre a rede interna e externa com o cara no meio. Tudo vem aqui para a zona. Toda a comunicação da rede externa primeiro vai para a zona desmilitarizada e depois sim é que vai para frente, vai para a rede interna aí, né? E aí, toda a comunicação, então, tem que passar pelo Bastion Host que está lá, pelo nosso firewall que está lá na zona da DMZ, tá? O roteador externo ele realiza a verificação desses pacotes, negando ou não os serviços ali permitidos. E encaminha diretamente para o nosso firewall ali que está na DMZ. Né? O roteador interno cria, então, uma segunda camada de proteção aqui, ok? Em relação ao Bastion Host, permitindo ou não que a comunicação aconteça entre a rede interna e a DMZ, ok? Qual a vantagem? Mais seguro em relação às duas arquiteturas anteriores, porém, por se tratar de uma arquitetura mais complexa, requer um custo técnico, um custo financeiro maior. E aí, a comunicação, a troca de mensagens aí, né, entre as redes, pode sofrer o que a gente chama de delay, atraso, porque tudo precisa passar por aqui, tudo precisa passar por aqui, voltar por aqui, né? Então eu tenho mais saltos, mais caminhos aí que vão deixar a minha rede um pouco mais lenta, tanto a rede interna quanto a rede externa. Porque nós estamos aqui, né, turma?
fazendo filtro aqui, né, estamos aplicando filtros de proteção nesse cara, nesse cara, nesse cara. Então o pacote que sai daqui tem que passar por esse, passar por todos os filtros aqui, para depois ir para cá, passar por todos os filtros aqui, para depois ir para cá e daqui para frente, e vice-versa. Então, isso leva um pouco mais de tempo. Fechou? Próxima arquitetura aí, só lembrando aí a questão da DMZ, né? É um mecanismo de proteção inserido aí na camada de perímetro, na nossa segurança de borda, que tem aí como objetivo proteger as duas redes aí, né? A comunicação entre as redes distintas, né? Trata-se de quê? De uma subrede inserida entre a rede LAN aqui e a rede WAN aqui, no qual todo o tráfego que vem, se for destinado para um serviço da subrede, ele vai para cá, ele não precisa cair aqui na rede WAN, né? Então, isso é muito legal, porque a DMZ normalmente irá abrigar serviços que estão disponíveis ao público, como, por exemplo, uma página, um serviço de web page, né? um servidor de web, um servidor de DNS, um servidor de e-mail, né? Então, para que o cara, por exemplo, alguém quer visitar uma página da empresa, né? Se o servidor tivesse o servidor www, o web tivesse dentro aqui da rede LAN, dentro da rede LAN aqui, né? O pacotinho, né? A requisição tinha que vir pelo firewall, entrar na rede interna para chegar aqui. E aí pode ser que exponha a rede interna a algum perigo, né? Agora, se a gente cria DMZ e coloca no serviço de web aqui para fora, então o firewall já direciona aqui, já isola ela aqui. Então não precisa vir aqui dentro para consultar a página, ela está aqui do lado de fora, né? Então isso é um recurso muito legal e deve ser utilizado, né, por várias empresas, né? É utilizado, né? Na verdade deve não, é utilizado por várias empresas, ok? Indo então agora para o nosso último modelo de arquitetura, que é o Multiple Gateway, múltiplo gateways, né? O que é isso? É bem similar ao Screen Subnet, porém eu uso vários firewalls, vários bastion host, vários firewalls para exercer um determinado serviço. Então eu vou ter um firewall, né? Eu vou ter vários portões, vamos dizer assim, né? Para exercendo cada um determinado protocolo. Então eu vou ter um firewall específico para um determinado protocolo, outro específico para outro e assim por diante. E aí eu consigo fazer uma segurança mais aprimorada ainda. Eu não tenho vários protocolos, vários serviços sendo controlados por um único firewall. Eu tenho vários firewalls controlando cada um ou dois ou três serviços específicos, né? Ok? Grande vantagem dessa arquitetura em relação às outras, né? É que ela nos torna mais segura a área de perímetro, né? Então ela cria um perímetro mais seguro, tá? Ela consegue criar uma zona de borda muito mais segura, porém haverá um custo maior de bastion hosts aqui, de firewall aqui, né? E aí, consecutivamente, as equipes de segurança vão ter um trabalho maior na questão de monitoramento, gerenciamento, controle e assim por diante. Mas isso aqui, sem dúvida, é um mecanismo, uma arquitetura de firewall muito mais segura se comparada às outras, né? Então, vocês veem aí que a arquitetura tem para todos os gostos e modelos, né? Aí é questão de ver a necessidade da organização, da empresa, ver qual a melhor arquitetura de firewall, de borda ali, de perímetro vai ser utilizada. Fechou? Beleza, turma? Na nossa disciplina aqui, né, como parte de demonstração, parte de prática, né, parte para o desafio, para o nosso desafio, para o trabalho prático, né, nós vamos usar aqui a arquitetura Dual Homed, né, que é um firewall com duas placas de rede, com duas interfaces de rede, no qual nós vamos usar, né, a gente escolheu aqui para utilizar o Sophos UTM Home Edition, né, que é um firewall bastante moderno, tá, de um fabricante muito bem conceituado, ele está normalmente está no quadrante Gartner aí como sendo um dos 4 primeiros aí, né, ok?
E a questão do Home Edit, que é uma versão gratuita, né? Assim, você pode baixá-la gratuitamente no site da Sofo e ele controla até 50 endereços IPs, né? Então, assim, é uma solução muito bacana para empresas que têm pequenos grupos, pequenos hosts, né? Tipo até 50 hosts, pequenas e médias empresas aí, e querem uma solução bacana de firewall, né? A custo zero aí, nós temos essa edição aí, ok? Nós vamos instalar ele numa máquina virtual, ok? Usando lá o nosso VirtualBox, que vocês até aprenderam a utilizar aí, né? Alguns aprenderam a utilizar aí na aula de fundamentos, né? E vamos configurar como nosso mecanismo de proteção de perímetro para os nossos endpoints, né? Para as nossas máquinas virtuais e servidores, né? Ok? E aí vamos estar fazendo algumas regrinhas de permissão, negação de protocolo, aplicação, vamos ver o IPS dentro dele, vamos criar VPN, ver como que cria VPN e assim por diante, ok? Então, nosso primeiro passo aí para esse nosso laboratório, tá? Para nossa prática. Primeiramente, vocês têm que realizar, acessar o site lá da Sophos lá, fazer um cadastro gratuito, tá? E aí esse cadastro vai te dar acesso à página de download para você baixar a ISO e vai te mandar no seu e-mail uma chavezinha, um key, que você vai ter que colocar um arquivozinho TXT que você vai ter que importar para dentro do Sophos lá. Na demonstração eu mostro isso aí, ok? Então vocês vão fazer isso aí, né? Então nosso primeiro passo para executar com sucesso é o download dessa imagem, né? Dessa imagem, isso, ok? Criar a maquininha virtual lá e seguir adiante aí. Fechado? Combinado? Vamos ver a demonstração então? Beleza, turma? Acompanhe comigo. Bem, turma, nesta aula iremos ensinar aqui como realizar a instalação do Sophos UTM Firewall em nosso ambiente virtual, em nossa VirtualBox aqui, ok? Como uma máquina virtual. Lembrando que é preciso você acessar o site da Sophos, realizar o cadastro para poder baixar a imagem ISO, né, do nosso firewall e também receber a chave, o arquivo chave por e-mail que vai ativar a nossa versão aí, ok? O legal do Sophos é que essa versão Home Edition ela permite até 50 endereços IPs. Então, quer dizer, se você tem uma rede pequena de até 50 computadores, vamos dizer assim, você pode instalar o Sophos UTM e usar ele como solução de segurança de perímetro aí, de firewall aí. Combinado? É muito legal. E ele já vem cheio de recursos aí. Primeiramente, então, nós vamos aqui dentro do nosso VirtualBox criar novo. Vamos dar um nome, UTM Firewall Sophos. O local aqui onde a máquina será armazenada, onde a VM será armazenada, deixa a critério de vocês aí. Tipo Linux. E aí a gente põe 2.4 aqui, 64 bits. Memória eu vou colocar 2048, 2 GB de memória, ok? Ele pede no mínimo 1, estou colocando um pouquinho a mais. Aqui eu sigo como padrão, criar um disco virtual agora, no formato do VirtualBox mesmo, dinamicamente alocado. E aí aqui, turma, atenção, o Sophos, o Firewall, o Sophos Firewall requer 20 GB para instalação. Então eu vou colocar aqui 25. Estou colocando 5 a mais e dou criar. Feito isso, a estrutura da máquina virtual está criada, porém agora precisamos adicionar as interfaces de rede que nós vamos utilizar. Lembrando que nosso Firewall terá duas interfaces de rede, uma destinada à rede externa, ou seja, a rede WAN, e a outra à rede interna, a rede LAN. Então, para isso, nós vamos aqui em configurações, rede. E aí deixamos a primeira como rede NAT, porque aí
o VirtualBox vai fazer um NAT da nossa placa de rede física aqui da estação de trabalho, e com isso vai permitir acesso à internet. E no adaptador 2 nós vamos habilitar, colocar como rede interna, ok? Vamos dar um nome aqui, rede LAN, tá? E vamos dar ok. Prontinho, feita essa configuração da placa de rede, nós vamos dar aqui iniciar. Nesse momento o VirtualBox vai começar a carregar a máquina e vai pedir o disco de instalação, a ISO lá, ok? Na minha aqui já está aqui, mas vocês vão vir aqui nessa pastinha amarela, acrescentar e selecionar a imagem ISO no diretório onde vocês guardaram, ok? Bem, no meu caso aqui eu vou selecionar a imagem, tá? Vou vir aqui, escolher. Opa, vamos acrescentar ela aqui, né? Escolher e dar iniciar aí. Cadê? Aqui, iniciar. Vamos dar iniciar, ele vai começar a carregar a imagem ISO. Olha lá, deu boot, né? Vamos minimizar aqui o VirtualBox, deixar só na máquina virtual aqui. Vou dar o Enter. Esperar carregar o boot normalmente, né? O Linux aí está carregando. Ele fala aí, seja bem-vindo, e para iniciar você aperta o Start. Ele vai fazer uma detecção do seu hardware, né? Da sua CPU, da sua memória, do seu disco, né? Detectou, apresentou aí. Daí nós vamos na seleção do teclado, vamos deixar em inglês, americano, né? Quanto à time zone, nós vamos escolher América e vamos rolar até a São Paulo. Aqui, ó, São Paulo. Do Next, e aí já fica configurada a time zone aí, né? A data e hora aí do nosso Fire aí. Do Next. A próxima questão é entender aqui as duas interfaces de rede. Lembram lá que nós criamos uma para WAN e outra para LAN, né? A ETH0 vai ser a nossa interface de rede externa e a ETH1 vai ser a nossa interface de rede interna. Então, neste momento, nós vamos configurar a interface de rede interna. Vamos escolher ela, dar Next. Vamos dar uma faixa de IP para a nossa rede. Nesse caso aqui eu vou colocar 192.168.1.254. Máscara eu deixo. Lembrando que esse aqui será o nosso IP, né, do nosso firewall. Será o nosso gateway padrão aí na nossa rede, ok? Vamos dar Next. Ele pergunta se eu desejo habilitar o kernel 64 bits, eu dou sim. Também dou sim aqui na instalação. E aí ele vai me falar, olha, eu vou criar a partição do seu disco e vou apagar todos os dados que tiver lá. Ok? Como aqui é uma máquina virtual, não há problema nenhum. Daí ele começa a fazer o processo de formatação e instalação dos pacotes necessários para colocar em funcionamento o Firewall, ok? Conforme nós estamos observando aí, ele está formatando a partição e aí começa a copiar esses discos, combinado? Bem, enquanto ele copia aqui, eu vou dar uma pause no vídeo, porque isso leva um tempinho, e aí retornamos quando estiver no final. Fechou? Bom, turma, retornando aqui a nossa aula de instalação aqui do Firewall Sophos UTM-9, né? A cópia dos arquivos já acabou, então aqui ele me manda a mensagem dizendo que o sistema será reiniciado e que é para eu acessar o endereço HTTPS 192.168.1.254 na porta 444, pois esse será o meu endereço para a interface web de administração do Fire, ok? Aqui é a Web Admin User Interface, ok? Então vamos fazer isso aqui, vamos rebootar. Bem, turma, continuando aqui o nosso processo de instalação do nosso Firewall, né, do nosso Sophos. Nós vamos aqui na nossa máquina virtual do Windows 7 aqui,
e vamos acessar a interface web lá de administração para continuarmos a instalação, ok? Então vamos chamar aqui o Firefox, o browser aí é de sua preferência, né, o navegador aí que você escolher. Lembrando aqui que agora nós vamos digitar aquele endereço que o setup nos informou, https no meu caso aqui eu configurei como 192.168.1.254, 192.168.1.254, dois pontos e a porta 4444. Vou dar o Enter. O Firefox vai avisar que não é um certificado válido, porque esse certificado é gerado pelo próprio Sophos, ok? Eu vou adicionar a exceção desse certificado no browser para poder ter acesso à interface. Bem, aqui adicionei a exceção, esperando carregar. Ele já vai entrar na tela de boas-vindas, né, do Sophos aqui. Eu terei que continuar aí a instalação, ok? Aqui eu vou colocar um hostname, então eu vou pôr aqui fw.aula.com.br. Organização, coloca a organização aqui, né? Vou pôr aqui como organização Tabajara, empresas Tabajara, né? Cidade, vou aqui Belo Horizonte, onde eu estou, né? Seleção do país aqui, Brasil. Ok? E aqui eu tenho que configurar uma senha para acesso de mim. Essa senha vocês podem configurar aí do jeito que vocês quiserem. Eu vou configurar a minha aqui. E um e-mail para administração aí desse Fire aqui, né? Uma conta de e-mail. Vou colocar aqui a minha aqui. maximiliano.giacomo@igti.edu.br. Logo em seguida ele me pede para aceitar os termos. Eu falo que li, né, que eu concordei com os termos. Ok. E continua aqui a performance básica aqui. Fechar esse pontinho aqui. Bem. Continua aqui na configuração. Ele me pede para aguardar 40 segundos. Vamos aguardar esse tempinho aí. Por enquanto o processo está bem simples, bem tranquilo. Vamos lá. Vou não salvar aqui. Vou adicionar novamente a exceção, né, porque eu fiz as configurações. E agora ele vai pedir para eu logar com o usuário, né, admin, a senha que eu criei. Né? Então, o usuário aqui, admin, e a senha que eu criei. Ok? No login, vou entrar aqui na interface do Fire, do Sophos. Ainda não acabou o processo de instalação. Né? Eu tenho que agora adicionar a licença e assim por diante. A primeira tela aqui, ele me pergunta se é um Fire novo ou se eu quero restaurar um backup. No meu caso aqui é um Fire novo. Ok? Isso aqui seria que se você tivesse um backup de um firewall e estivesse fazendo uma nova instalação, esse era o ponto que você restauraria as suas configurações. No nosso caso aqui é um novo, do Next, avançar. Ele me pede aqui a licença.
Essa licença foi a que vocês receberam por e-mail. Se você não inserir, ele vai ficar válido por 30 dias apenas o seu funcionamento. Então eu vou aqui na pastinha, vou selecionar o arquivo de licença que eu recebi. Ok, ele está aqui em Downloads, que eu já copiei para cá. Aqui, ele me fala a licença, né? Me fala que foi autorizado, né? E eu tenho aqui, posso controlar até 50 endereços de IP, ok? Habilita todas as funções, ok? Válidas até 2023. E aí eu dou Start Upload, ou seja, para colocar a licença. Feito isso, dou Next, avançar. Aí ele me pergunta aqui logo de cara, olha, a sua internet LAN, né, a sua rede LAN. Lembram lá que eu configurei a interface 1, a ETH1? Ok, então configurei a ETH1 para ser esse o gateway, esse é o IP do nosso firewall. Ok? Aqui agora, se eu quiser habilitar a minha rede DHCP para que meus hosts, né, para que minhas estações de trabalho recebam o IP automaticamente do firewall, eu vou fazer isso. Seleciono a faixa de IP, o range que eu quero, ok? No nosso caso aqui, vou deixar padrão mesmo, ok? Vou dar avançar. E aqui, gente, vocês lembram que a gente não tinha configurado ainda a interface WAN, a interface que sai para a rede? Então, eu vou agora configurar. Eu vou escolher aquela interface que está fazendo o NAT, ok? E o tipo de link, tá? Se você tivesse um DSL, você marcaria aqui. Normalmente na casa da gente, a gente usa um cable modem com o roteador fazendo internamente, então eu vou dar standard aqui, ok? O meu roteador aqui ele manda IP automático, então eu deixo como DHCP. Se você estivesse configurando isso na empresa, sua empresa tem um IP fixo, com um roteador fornecido por uma telecom, né, por uma operadora, você colocaria aqui estático, né, e setaria, né, configuraria os IPs que a operadora te passou, o IP da LAN lá do seu roteador lá, ok? No nosso caso aqui, como nós estamos com um roteador que distribui o IP dinamicamente, eu vou considerar dinâmico aqui. Ok? Estou fazendo um NAT, né? Então dou avançar. E aí ele me pergunta agora quais tipos de serviço que eu quero startar, né, para os meus clientes internos aí, para minha rede interna. Então, primeiramente eu vou startar aqui o serviço de web, ok? Poderia startar serviço de terminal CEF, e-mail, DNS, então, né, eu posso configurar isso depois, né, se eu quiser eu configuro isso depois, né, mas a princípio aí eu vou deixar só HTTPS, depois a gente pode configurar isso aqui sem problema nenhum. E aí as questões das respostas ICMP, né, de ping. Aqui ele pergunta, você quer que o seu firewall responda pings, né? Sim ou não? Porque critérios de melhores práticas, né? Ele pede que desabilite essas funções para que o firewall não responda isso, ok? Aí é critério de cada um. Se fosse aqui no ambiente de produção, eu aconselho a vocês desabilitarem. No nosso caso aqui, eu vou deixar habilitado mesmo, tá? Isso aqui pode ser configurado posteriormente também, tá? Vou deixar os dois habilitados aqui, tá? Mas o ideal é que você não habilite, tá, turma? Então, dou avançar aqui. Te pergunta se eu quero sistemas extras como de prevenção a intruso, comandos de bootnet, detecção, né, enfim. Mais uma vez, eu posso configurar isso posteriormente, né, eu posso agora no setup, né. Então, assim, a princípio, eu vou configurar por padrão aqui, né. Vou falar que sim para IDS, IPS e sim para commands aqui, ok? Dou avançar.
E aí aqui ele me pergunta a questões de web proteção, né? Isso aqui, turma, é o seguinte, é o proxy, para configurar listas de restrição. Então, assim, eu posso falar com o Sophos, esse UTM já vem com o antivírus embutido da própria Sophos, que é atualizado. Então, assim, se eu marcar essa opção aqui, ele vai escanear os sites, né, as páginas para ver se tem vírus. E aqui, se eu quiser critérios de bloqueio de acesso à página por meio de grupos de categoria. Então eu tenho aqui categoria comunicação, crimes, drogas, estilo de vida, games, né? Então, por exemplo, eu não quero que na minha rede ninguém acesse sites de games. Então eu marco essa opção. Né? Eu posso depois ir inserindo outros sites aqui, mas ele já me traz, essa lista de categorias já me traz bastante conteúdo, ok? Então, a princípio aqui eu vou deixar games, vou deixar drogas, né? Vou deixar nude, né? A chamada nude, ok? Sites suspeitos, enfim. Depois podemos configurar isso aqui do jeito que você quiser, né? Você configura a bel prazer aí, ok, turma? Vamos dar a avançar, ok? Aqui ele te pergunta se eu quero e-mail, proteção nos meus e-mails, né? Então ele vai escanear os arquivos lá nos e-mails, enfim. Neste momento não, porque eu não tenho nenhum servidor de e-mail instalado, então vou avançar. Ok? E aí ele me dá um resumo aqui do que eu fiz durante esse processo de instalação. Instalei a licença, configurei o IP interno da LAN, o IP externo da WAN, o DHCP, algumas coisas, deixei o SMTP e o serviço de e-mail fora por enquanto aqui, ok? E aí eu dou Finish, né? Finalizo a instalação. Ele vai levar um tempinho, ok? E aí ele já vai me abrir a tela do Sophos, ok? Com todos os recursos aí, a tela inicial, o console inicial, com todos os recursos aí, ok? Então aqui eu tenho aqui minha área aqui com as funções, os recursos. Bem, turma, e aqui nós temos nossa tela com os recursos, né? Então, neste primeiro momento, eu vou apenas configurar, setar, né, a língua do web admin aqui para português. Então, eu venho aqui em gerenciamento, web admin settings, e vou mudar a língua para português, Brasil. Dou aqui, dou apply. Reparem que vai mudar a língua aí, ó. Em 5 segundos vai automaticamente dar um refresh e mudar a língua aí para português. A interface vai estar toda em português, ok? Está fazendo o refresh. Vamos lá. Pede um novo acesso. Admin, a senha que vocês configuraram. E aí, olha lá, o sistema já está instalado e pronto para ser utilizado aí na sua rede aí, ok? Já está lá todo em português, bonitinho e pronto para uso, recebendo aqui os bits e os bytes aqui da interface WAN, da sua ETH0 e da interface LAN aí. Ok? Fechado? Muito bem. Bom, com isso a gente dá como encerrada aí a instalação do Fire aí, do UTM Sophos Fire aí. Muito simples, muito tranquilo de ser instalado, né? As próximas etapas aqui seriam a configuração das regras para os usuários navegarem, né? Para que as estações possam realizar a navegação na internet, possam ir para o mundo afora. Mas a princípio, lá, ele está configurado apenas com duas regras ativas, né, contra intrusos, né, detecção contra intrusos e filtro web. Para ver as regras aqui, né, proteção de rede, firewall, nós temos as regras aqui, ó, vai mostrar aqui, ó.
as duas regras iniciais, a de DNS e a de Web Surf, né? Ou seja, aqui é para resolução de nome e aqui é para que os usuários possam acessar as páginas web, a navegação web aí, ok? Um ponto interessante, tá? Só para a gente finalizar esse vídeo aqui, é a questão da configuração dos DNS. Então eu venho aqui em serviço de rede, DNS. Caso você queira, em vez de utilizar o DNS que está lá setado no seu roteador, você poderia vir aqui, acrescentar, adicionar um DNS, por exemplo, do Google DNS, e aí eu configuro o IP aqui do DNS, né, o famoso 8888, dou salvar, e aí ele já entra aqui com 888, né? Poderia configurar o DNS secundário, né? Então eu venho aqui, criar mais um, Google DNS secundário, 8844, que é o segundo DNS, ok? E dou salvar também. Prontinho, os dois DNS estão aí setados. Mas isso aqui, como vocês estão fazendo NAT pelo roteador de vocês, então quem seria o seu DNS seria o seu roteador. No nosso caso aqui, a gente configurou esses dois aí. Prontinho, turma. Vou dar aqui aplicar e pronto, né? Está navegando. Está pronto aí o nosso Fire aí para que as estações possam começar a navegar tranquilamente, né? Observem aqui que a nossa estação não recebeu acesso ainda à internet, né? Então, vou aplicar aqui, ou simplesmente aqui abrir as configurações de rede aqui desse Windows aqui. Eu tinha configurado manualmente, né, a rede, né? Vou pôr em obter automaticamente, porque eu configurei o Firewall como servidor de DNS. Então eu dou OK aqui, close. Vamos esperar um pouquinho. Ah lá, o Firewall já mandou para nossa estação de trabalho um IP e já automaticamente configurou a internet. Vejam que eu já não tenho mais problema de internet, ok? Então se eu vier aqui agora e tentar navegar em qualquer site, vamos no site do Google aqui, por exemplo, .com.br, eu vou estar navegando normalmente, passando todas as requisições pelo meu Firewall, né? E aí lembram lá que eu coloquei o bloqueio para nudes, né? Então, vamos ver se está funcionando, né? Vamos lá, um site famoso. Vamos ver se está funcionando, né? Como diz o outro, não me façam vergonha, né, turma? Ó, xxx.com. Não me faça vergonha, né, Sofos? Aí, ó. O Sofos informando que o site xxx.com, que é um site, né, de cunhos aí obscenos, enfim, foi bloqueado pela categoria lá do Sofos. Né? Muito legal, né, turma? Isso aí fica muito tranquilo, né, de ser feito rapidinho. Então aqui, já estamos tendo uma segurança de perímetro aí na nossa infraestrutura, com um firewall bacana, fazendo monitoramento de todo o tráfego aí de conexão aí entre a rede WAN e a rede LAN, né, da nossa empresa aí, né, do nosso ambiente aí. Bem, aproveitem esse momento agora então para realizar o cadastro no site da Sophos, baixar a ISO lá, receber a chave de ativação, fazer todo esse processo de instalação que a gente viu aqui e começa a brincar aí nas máquinas virtuais, habilitem as categorias, enfim. Ok? Mais uma vez, então, um abraço a todos e espero que tenham gostado e até a próxima aula.
Bem, turma, vocês viram aí, né? Fizemos todo o processo aí de instalação do Firewall aí, né? Dos Sophos aí, baixou lá a ISO no site, colocou o CDK lá e fez toda a instalação inicial aí, ok? Mantenham, guardem essa instalação, porque daqui para frente a gente vai utilizar essa máquina virtual como segurança de perímetro. Nós vamos usar esse Firewall aí como segurança de perímetro, fechou? Bem, nessa aula nós estudamos, né, concluindo aí essa aula como um todo aí, né, nós estudamos as questões de roteador, de firewall, ACL, vimos que ambos, o roteador quanto o firewall, possuem um papel importante na camada de perímetro, né, na nossa estratégia de defesa em profundidade, o roteador com as ACLs lá e depois o firewall complementando isso tudo, né. Podemos aplicar ACLs aí em roteadores para permitir ou negar. Já no Firewall, além das ACLs, você tem outros elementos ali de configuração que permitem fazer uma proteção mais eficiente, né? Então o Firewall tem muito mais funções e funcionalidades. E por fim nós vimos que existem diversas arquiteturas de Firewall aí, cada uma é desenhada de acordo com a necessidade em proteção que a empresa precisa, de acordo com a realidade que a empresa quer na questão proteção, né? Lembrando que, independente da arquitetura, todas elas vão estar lá na camada de perímetro. Fechou, turma? Beleza! Mais uma vez, voltei aqui sem querer, desculpem, turma. Mais uma vez eu agradeço imensamente a participação de todos aí. Aproveitem para fazer os labs aí, né, o exercíciozinho aí de instalação do Firewall e tal, para aqueles que conseguiram, parabéns, para aqueles que ainda estão tentando aí, vão em frente, não desanimem, não desistam, ok? Qualquer coisa nós estamos lá no fórum. Fechado? Forte abraço, turma!